atraso na colheita da safra 2020-21 de soja e, consequentemente, os atrasos dos embarques aqui no Brasil tem sido um ponto de preocupação e tem sido um ponto central aí do mercado global de soja, já que somos os maiores produtores e maiores exportadores mundiais deste produto. Agora, este é o único ponto que está fazendo essa disparada dos preços da soja acontecer aqui no Brasil. A gente tem pressão sobre os prêmios também. É só atribuída essa questão dos embarques? É isso que a gente vai conversar agora, é isso que a gente vai entender agora, conversando com o Leones Severo, que é diretor do Simconsult e também um dos maiores especialistas do mercado de soja aqui no país. Leones, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. Sempre bom ter o senhor conosco nesses momentos onde as coisas ficam um pouco mais complicadas e os produtores precisam entender exatamente o que está acontecendo. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade e com certeza é um prazer estar com vocês. Nós é que agradecemos, o prazer é todo nosso. Leones, vamos entender, a gente tem um atraso considerável da colheita, algumas consultorias colocando o maior atraso em uma década e temos, consequentemente, embarques mais lentos nesse momento e a demanda ainda muito pujante. Como é que é a combinação desses dois fatores no momento onde, além de tudo, a oferta é menor do que a demanda nessa temporada? O que a gente pode entender desse momento do mercado? Bem, Carla, isso o atraso é uma coisa temporal, mas logo vai passar. Já estamos, agora deve haver uma boa recuperação no mês de março, já tem navios para 11 milhões de toneladas para carregar em março. Fevereiro deve alcançar 6 milhões de toneladas, mas eu acho que esse não é o ponto principal da disparada dos preços, né? Eu vou me remeter aqui ao início, que eu comecei desde o início do ano a dizer que a oferta não era suficiente, que havia um forte desequilíbrio entre a oferta e a demanda. O mundo não está produzindo a soja que está consumindo. A China tem uma expansão fantástica, espetacular de demanda. E esse é o eixo principal dos preços altos, é exatamente o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, isso agora é uma consequência. Nesses dias o mercado tem disparado, isso faz parte porque tem muitas empresas vendidas na Bolsa de Chicago e agora começa a entrar, a partir do dia 28, começa o período de entregas. Então, essa corrida que está acontecendo agora não tem nada a ver com nada mais, a não ser com a cobertura dos vendidos que estão correndo atrás dos comprados, porque os comprados vão manter suas posições, principalmente na safra velha, não é? Porque não tem soja no mundo. Você pode ver que Chicago, nós não temos soja para negociar, para derrubar os preços de Chicago. O Chicago representa o mercado físico. Se não há venda de soja, não tem como derrubar os preços. Leones, como é que fica a dinâmica da demanda a partir desse atraso? Então, uma soja que estava prevista para chegar nas próximas semanas na China, vai chegar... Na China é um exemplo porque, claro, a China é referência, mas falando de qualquer importador, o volume de soja que chegaria neste momento vai chegar um pouco mais adiante. As novas compras vão ser adiadas também. Como é que fica a dinâmica diante desse atraso, que é um atraso considerável? Como é que as novas compras vão se comportar, os novos negócios vão acontecer? Bom, o atraso causou uma certa exaustão no mercado, porque essa soja que não embarcou precisou rolar posições, isso pressionou os prêmios, não é? Então, isso aí foi a grande consequência do atraso, foi a derrubada dos prêmios. A soja brasileira é a mais barata do mundo, cada vez mais, $70, $80 mais barata que a americana, então... Mas o produtor, nesses últimos 2 dias, os produtores venderam 1 milhão de toneladas. Quer dizer, não adianta vender soja no mercado saturado, né? Tem que esperar um pouco, eu acho, para diluir no tempo, ter a parcimônia do consumo. Agora, a China não vai ter problema nenhum, porque ela comprou na soja de janeiro, que corresponderia ao embarque de janeiro e fevereiro do Brasil, ela comprou na costa oeste americana, que lá tem metade do tempo de navegação do Brasil para a China, lá é 21 dias apenas. Então, está satisfeito o suprimento, não tem nenhum problema, agora segue normal. A partir de março, tem que considerar que a soja leva 40 dias para chegar na China, né? Tem que descarregar, tem que fazer toda a internação.
se bem que a maioria das indústrias estão na costa, não é? Mas, de qualquer maneira, é um manuseio. Então, a gente sempre conta com 6 meses, né? Se a gente está aqui nesse mês de fevereiro, a China já está negociando lá julho. Quer dizer, é 6 meses. Essa dinâmica da cadeia, na China, a gente considera isso, 6 meses, para ter tudo finalizado e destinado de acordo com a utilização, enfim, que é da soja, que é para ração e alimentar os rebanhos. Leones, a China, nesse momento, ela tem menos soja para processar e produzir farelo, produzir óleo, alimentar os seus rebanhos em função desse atraso? Em função do atraso, não, porque a soja que teria embarcado em janeiro no Brasil chegaria lá só em abril, né? Quer dizer, então não teve nenhum problema. A China até está fora do mercado. O pessoal fala aí que a China voltou para o mercado com tudo. Não, a China não voltou para o mercado. A China não está comprando nesse momento. Comprou essas primeiras posições, está procurando junho e julho aqui no Brasil, que são as posições mais distantes, mas essa primeira leva de importação está completa praticamente. Ainda tem que cobrir um pouco de abril, né? Mas não é grande coisa, não. Sempre tem um espaço, abril, maio, junho, julho, sempre tem um espaço para cobrir. E a expansão do consumo da China é estupendo, porque se a gente considerar o ano do calendário mundial da soja, que começa em outubro, de outubro até fevereiro, a China aumentou o esmagamento em 14,5%. Né? Então, se ela importou 100 milhões de toneladas no ano passado, supostamente esse ano vai importar 115. E é muito provável, se tiver soja, né? Essa é a minha preocupação, na verdade, Leones. Essa questão de ter soja. Como é que o mundo está olhando para isso? É sabido que a gente não vai ter essa soja, né? O senhor já vem alertando para essa escassez, que se estende para outros grãos, inclusive, e o mundo tendo aí que se adaptar a essa escassez, né? Se a gente olha para o trigo, por exemplo, uma situação extremamente complicada, para o milho a mesma coisa. Como é que o mundo demandador está se adaptando a essa escassez, Leones? Não, tem que impor o racionamento, não tem outra medida, né? O preço vai subir, a ponto de, naturalmente, eliminar uma parte do consumo. Você vê, os Estados Unidos vai exportar 61 milhões, já vendeu 59.900, 98% da safra de soja. Está virtualmente esgotado, né? Então, no milho já vendeu 89%. Também pode-se dizer que está virtualmente esgotado. Na soja, falta embarcar em grandes números 10 milhões de toneladas. Os Estados Unidos embarcam normalmente, as vendas semanais americanas normalmente beiram 600, 800 mil toneladas. Isso o mundo precisa. Mas ele não tem mais essa soja para vender. Ele pode agora, dessas 26 semanas que falta, ele pode vender no máximo 400 mil toneladas por semana. Cada parcela que ele vender acima dos 400 mil toneladas, depois será deduzido do estoque, que já é baixo. Então, não tem a soja. A gente fica falando aqui que é apertado, estoque não é apertado, estoque não existe. Então, o preço tem que subir para impor o racionamento, para eliminar algum tipo de consumo, que é difícil. E o preço, a função do preço é essa. O menor estoque sempre na história significou o maior preço, né? Então, nós temos o menor estoque. A expectativa, em tese, é que o mercado alcance o maior preço da história. Era isso que eu ia te perguntar, Leones. O senhor acha que, portanto, esses 14 dólares que foram superados aí essa semana mais uma vez, eles não são o teto do mercado em Chicago? Chicago vai ter que alcançar patamares mais elevados para garantir esse racionamento da demanda. Sim, claro. Não tem outra maneira de ser. A dinâmica do mercado é esse, né? Nós cometemos, quer dizer, o mundo cometeu um erro, né? Porque os ciclos dos preços mais baixos para os mais altos e vice-versa é de 3 a 5 anos. Os mercados têm inteligência que tem esse equilíbrio. Mas os brasileiros começaram a fazer uma avalanche de vendas em reais, e os russos vendendo trigo em rublo pela desvalorização das moedas, e isso mascarou um pouco esse ciclo. Estendeu o ciclo para 6 anos, e esse ciclo para 6 anos fez com que todos os estoques no mundo fossem destruídos, tanto no milho, quanto na soja, quanto no trigo, quanto na canola, quanto no rapeseed, na colza, quanto em tudo.
não tem. Esse ciclo, esse ciclo de alta já deveria ter acontecido no final de 2019. Esse atraso foi crucial para que o mundo vivesse esse momento angustiante de escassez de alimentos. Iones, e inclusive o movimento de inflação desses alimentos ele vem se intensificando aí desde o início de 2021, né? Já começou em 2020, mas vem se intensificando bastante em 2021. A gente viu a China comprar de milho nos Estados Unidos num curtíssimo período de tempo, 6 milhões de toneladas. Isso já tinha acontecido, Leones? Não, nunca. A China, até 2000, era autossuficiente, né, nos grãos. De lá para cá, da virada do milênio, praticamente 2002, que começou a avançar nas importações, foi quando eu fui para lá, né? Então, a gente tem esse histórico todo e é muito bem avaliado e bem compreendido que hoje o mundo não tem produto para alimentar. A produção mundial não é suficiente para atender a demanda mundial. O mundo importa 2.700 navios de soja por ano, né, de 60 mil toneladas, nem quantity, né, quantidade principal 60 mil toneladas. Essa soja é cultivada em 24 milhões de hectares, né, 2/3 da área plantada no Brasil. O Brasil fornece, desses 2.700 navios, o Brasil fornece 1.500, o Brasil é protagonista, né, dos quais 1.000 ele fornece para a China, que são 60 milhões de toneladas em tese, e mais 500 navios que ele vende para o resto do mundo. Nós estamos vendo aqui no line-up de navios a Turquia, Bangladesh, México, com muitos navios do Brasil, a Espanha. O Brasil está vendendo soja para o resto do mundo porque ele é até mais competitivo que os americanos, mesmo para o México. Mesmo para o México e mesmo para os destinos mais próximos da Europa, né, e do Mediterrâneo. Então, a soja barata brasileira está vazando de uma maneira, num ritmo muito acelerado, e o produtor brasileiro faz uma conta que se satisfaz com o que resulta dentro da porteira, independente do mercado internacional, e é aí que nós estamos avançando sobre até os maiores compradores de soja americana. Leones, como é que o senhor imagina que vai acontecer a comercialização, a venda desses 40% de soja que o Brasil ainda tem para vender da safra 2021? Como é que o produtor brasileiro deve se comportar diante desse atual cenário? Para não se contentar com essa conta, como o senhor falou. Se não tem mais 40%, pelo volume que eles vêm vendendo a cada dia, a cada escapada do Chicago, cada escapada do dólar, não existe mais 40%. Se tiver 30% da soja brasileira para ser negociada, é muito. É muito. É muito. Então, esse negócio de não está acontecendo nada, claro que está acontecendo. Ontem o Brasil vendeu 600 mil toneladas da origem. Anteontem vendeu 400 mil da origem. Então, se vende 1 milhão a cada 2 dias, não tem safra que aguente. A safra tem dimensão, né? Porque pouca gente no Brasil entende isso, que a safra não tem produção perene. Então, muitos perguntam, tem que vender, tem que vender. Não tem que vender. Tem que vender de acordo com a necessidade, porque o Brasil tem hoje... A única soja existente no mundo hoje é o Brasil, né? Até a colheita americana, quem tem soja é o Brasil. O Brasil é o único produto na prateleira. Se quiser botar preço, bota preço. Bota preço, não fica nessa de ficar entregando a oferta da maneira que estão entregando. Não tem. Eu vejo aí, pessoal, não tem que vender, tem que aproveitar. Não tem que aproveitar nada. Aproveitar é vender, botar preço na nossa soja. Né? Isso aí que eu tenho recomendado. Eu fico um ano todo brigando para que isso aconteça, mas não adianta. Quisera eu ter essa safra para negociar. Eu te garanto que ela nunca baixaria de $15. Ô, Leones, e um mecanismo para que isso aconteça, para a gente botar preço na nossa soja, vão ser os prêmios, hoje negativos em algumas posições, mas trata-se de uma situação pontual, certo? Esses prêmios também têm que subir para ajudar nesse racionamento da demanda. O prêmio não tem vida própria. O prêmio ele é uma conveniência de negócio entre o ofertante e o demandante. Se o demandante está carregado de estoques e o ofertante quiser ir vendendo, naturalmente que a barganha pertence ao comprador. O prêmio não caiu.
derrubaram o preço. Os produtores brasileiros estão forçando venda no mercado saturado, mercado dinheiro vai de posição pronta. Então, é isso que acontece, não é? Então, tem que ter esse cuidado. Não adianta, se não houver uma estratégia comercial, o Brasil nunca vai conseguir vender bem sua soja. Até porque toda a literatura que existe no Brasil não é sobre o produto, é sobre o mercado de derivativos. Então, sempre o mercado de derivativos é aquele que negocia o preço pelo preço e desconstrói os fundamentos porque ele quer volatilidade, né? Volatilidade é a desagregação de uma tendência. Só quem pode mudar a tendência de um mercado, o único agente capaz de fazer isso é o produtor. Se o produtor disser que não quer vender a soja a 14 dólares e quiser 20, e se reunir para fazer isso, ele vai conseguir. Nesse caso, não é isso. Nesse caso, é porque não tem soja mesmo. Quer dizer, o Brasil está sozinho até os Estados Unidos, agora, provavelmente em maio, encerra a sua campanha com esgotamento prematuro das safras, e ele vai ter que importar 2 milhões de toneladas, 600 mil toneladas de farelo, e eu quero ver de onde. Essa questão do mercado de derivativos, ela está também bastante ligada a essa questão desses esgotamentos precoces da safra, não, Leones? Essa movimentação tão intensa e tão dinâmica dos preços, às vezes essas escapadas de Chicago, como o senhor colocou, ela acaba criando um ambiente de mercado onde a gente tem essas disrupções assim, das cadeias de abastecimento, não? Sim, claro. O negócio deles é que o produtor venda todos os dias para ele vender derivativo. Agora você vê calmaria em Chicago porque não tem venda quase da origem, Claro. não pode produzir derivativo. Derivativo é o filhote do produto. Quer dizer, se o produto não existe, muito menos vai existir o derivativo. Agora, a aceleração toda que promove é exatamente a indústria de derivativos, que a maioria repete eles, né? Tem que vender para aproveitar o preço, tem que vender para aproveitar o preço. É o mercado por indução, né? É psicológico. Eles fazem isso por indução, para desagregação, instabilidade, a instabilidade traz a volatilidade. O que é a tendência? Né? A tendência de mercado quando existe tendência altista, porque a maioria do grupo tem uma análise construtiva do mercado. Né? Por exemplo, os fundamentos mostram que o mercado é altista e vai ser cada vez mais. Mas aí vem a indústria de derivativos, não, mas só um pouquinho. Agora choveu na Argentina, vai chover no Brasil, e agora a safra vai ser maior, e aí a cada dia sai uma agência dizendo que a safra brasileira é maior, e eu não sei qual é a metodologia que usam, mas são muito eficientes para a cada semana aumentar a safra brasileira por uma chuva. Eu não... Aí, então, mas aí o produtor brasileiro, que é normalmente... E o produtor não sabe tudo, né? O produtor sabe lidar com o que é tangível. O produtor, ele produz. Não adianta ele querer saber que vai vender a soja comercializada nesse mundo, né? No mercado extremamente competente, inteligente, num contexto mundial. Não tem como. Eu trabalhei 40 anos como chief trader das empresas internacionais. Eu conheço muito bem essa dinâmica. Não é tão simples, não. Não é tão simples. Então, tem que contratar aí um serviço de consultoria, que ele não se preocupe com isso, se não der certo, troca. E tem muitos consultores aí que podem fazer esse serviço, são pessoas especializadas. Leones, diante de tudo isso, a safra 2021-22, duas perguntas. Ela já vem extremamente pressionada, há uma pressão muito grande sobre a nova oferta, né, a nova temporada. E número 2, ela certamente não será suficiente para equalizar essas relações entre oferta e consumo. Não será, com licença. Nem essa e nem a outra. O Brasil também já está vendendo safra 2022. A safra 2022, eu sempre disse que a safra futura não tem preço legítimo, né? Porque ainda é um derivativo. E a gente pode notar que o preço de Chicago tem mais de 2 dólares abaixo do preço de valor presente. Então, já estão vendendo com desconto, né? Quando poderiam esperar, já que a perspectiva para o próximo ano é ter estoque menores ainda do que tem esse ano, e os preços ainda muito maiores. Quer dizer, então, a gente não muda. Não, ninguém muda, né? Então, é isso aí, mas não tem estoque, o mundo cada vez aumentou mais o consumo, e é uma amplitude de escassez mundial
que eu jamais assisti na minha vida. Eu vivi a maior escassez de alimentos da história foi nos anos 72, 73. E de lá para cá, 2004 foi um ano atípico também, mas não nessa magnitude, né? Até porque as dimensões daqueles anos com as de hoje são muito maiores, né? Os números relativos e absolutos são estupendos isso agora dessa vez. Os Estados Unidos já travou, né? Não tem mais área para plantar. Vai produzir 123 milhões de toneladas de soja dando certo, 385 do milho dando tudo certo. Ou um ou outro, né? Só pode trocar de um para outro. O milho também tem uma crise mundial, é o quinto ano que a produção mundial é menor que o consumo. A China não tem aquele estoque que os americanos dizem, de 180 milhões de toneladas, não existe. A China está importando, já importou, nos meus cálculos, 27 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos e Ucrânia. Então, e alguma coisa da Argentina, eventualmente, parece que está saindo. Então, não tem milho, não tem soja, o trigo tem ainda um estoque razoável, mas tem muitas adversidades. A soja é única, né? A soja é única porque ela praticamente não tem substituto. O milho substitui com trigo com milho, alguma coisa substitui o farelo de soja, mas em pequena dimensão, e a soja é única. A soja é única, por isso que o mercado hoje, por exemplo, em Chicago, todo mundo quer comprar soja. O índice de commodities está subindo violentamente, até porque as commodities mineradas, assim como minério e outros metais, estão subindo muito, e a bolsa de commodities está disparando, tá? Mas está recém no início. Nós temos um caminho muito alto pela frente ainda para grandes preços. E não se trata só das commodities agrícolas, né, Leones? A gente vê outras commodities também numa toada aí de recuperação importante, como o petróleo, por exemplo. Sim, naturalmente que ninguém percebeu que a China está construindo um cinturão e uma rota que engloba 71 países, com uma infraestrutura estupenda e também com alimentação, e também com trocas de alimentos, trocas de, né, vestuário, aqueles mercados todos estão sendo expandidos. Então, isso aí é que está trazendo uma diferença. As populações no mundo crescendo, a Norte da África tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas também, 60% da população do mundo está na Ásia, todos os países asiáticos estão em franca expansão, então vai ser assim, os Estados Unidos não tem mais área, então o Brasil é o único que pode ser a salvação do mundo, porque nós plantamos 44 milhões de hectares, com safras dobradas dá 66, mas nós temos mais de 100 milhões de hectares para abrir sem ferir qualquer bioma. Leones, na sua perspectiva, no seu horizonte, tem algum fator que poderia mudar esse cenário ou provocar um movimento reverso dessas altas fortes das commodities, ou neste momento não? Neste momento, todos os fatores convergem para a continuidade desse avanço. A gente tem que entender que o mercado é muito abrangente, tem muitos operadores que nunca viram esse preço no mundo, então esses aí vão vender todo dia e aí mercado, grandes preços, grandes oscilações, mas todas as quedas serão compradas. Não tem nada que possa mudar essa condição. Não tem chuva na Argentina, não tem seca, não tem nada que possa acontecer no Brasil que vá mudar essa relação deficitária da oferta em relação ao consumo. Nada, absolutamente nada. Leones, e se a gente olha para o nosso principal concorrente, o segundo maior produtor mundial de soja e um dos maiores produtores de milho do mundo, que é os Estados Unidos, a safra que vem já começa lá com alertas sérios quando a questão é clima e para garantir todo esse aumento de área que está projetado para essa safra 21-22, né? Mas independente de qualquer coisa, tem muita gente que diz, agora a China vai transferir as compras dos Estados Unidos para o Brasil. Não existe isso. Nunca existiu cancelamento de compra da China. Aquilo ali é um cancelamento que sempre atrapalha muitos produtores. É o sistema contábil dos registros, quer dizer, o sistema de registro do SDA, que obedece, que segue a contabilidade das partidas dobradas, né? Registra uma venda com destino não declarado, depois declara a China, então ele cancela aquele registro não declarado, declara a China. Fato é que aquele volume foi absorvido de alguma forma.
Sim, não existe cancelamento. Os americanos que vendem isso para nós aqui, que cancelou, que não sei o quê. Tem gente que acredita. E tem gente que acredita e repete. E a gente precisa se ater a esse fato de que virtualmente a soja está esgotada, né, Leones? E a gente não está falando só dos Estados Unidos, certo? Claro que não. Em resumo, a gente está falando isso, né, nessa entrevista. Não tem mais soja, o que tem está extremamente comprometido e a gente vai passar, portanto, mais um ano aqui no Brasil praticamente, ou zerados de estoques, e vamos começar 2022, portanto, com mais boas perspectivas para o agronegócio brasileiro. O Brasil também vai ter um esgotamento prematuro da safra porque ninguém resiste ao preço de resgate, né? Certo. Daí o preço de resgate não tem produtor que aguente. Não dizer, vou guardar para o segundo semestre, não vai não, porque o consumo vem buscar a qualquer preço. Não vai, não. Não vai. Não tem como. Não tem como. Não tem. O preço de resgate é um preço insuperável. Agora, é uma questão de cada um, né? Eu, naturalmente, que brigo tanto pelo brasileiro vender bem a soja, porque ele pode estar satisfeito com o preço, mas o meu país não está, né? Eu tenho que pensar nos meus pobres do meu país. É inacreditável. Hoje tu assiste a televisão chinesa, eles dão forte repercussão que resgataram 180 milhões de pobres e tem que ver as moradias deles e o que eles fizeram. E aqui no Brasil nós milhões de famintos. Leones, ontem nós recebemos um comentário importante, interessante aqui na nossa notícia de fechamento de mercado. O produtor disse o seguinte, acho que até, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. A solução para os traders conseguirem comprar soja será descongelando os prêmios. Se adicionarem cerca de $2 por bushel acima de Chicago, eu vou pensar em vender um pouco. É mais ou menos por aí, né, Leones? É realmente colocar valor no seu produto. Mais do que preço, valor, né, Leones? Exatamente. O preço é uma consequência de uma relação de oferta e demanda, né? Não adianta analisar pelo preço, tem que analisar a estrutura do mercado, como é que está se comportando, né? O preço é feito, né? Mas assim, então quando tem uma situação de falta de produto e só eu tenho, eu posso botar o preço, né? Mas é que o brasileiro não consegue entender isso, não sei por quê. Leones, se a gente pudesse encerrar a nossa entrevista com uma... Eu sempre peço isso para o senhor, porque o senhor é uma espécie de guru dos produtores brasileiros, né? Com toda a sua experiência, sua vivência da China, o senhor levar a soja brasileira para a China, tudo isso fez grande diferença na vida do sojicultor brasileiro. Se a gente pudesse concluir a nossa entrevista com uma orientação para os produtores por todo esse cenário que vem pela frente, né? Tudo isso que ele ainda vai viver diante dessas condições que o senhor descreveu aqui para a gente, qual seria a sua orientação, Leones? Não, minha orientação, eu acho que o brasileiro mais experiente no mercado internacional de soja, então posso aconselhar muito bem, né? Eu sempre digo que tem que ter um pouco de... Não entre na ansiedade, não entre no jogo. É um mercado extremamente competente, hostil, né? É o maior mercado do mundo, né? Porque o maior mercado de consumo do mundo é o estômago humano, né? Então, isso é intransferível. É intransferível o consumo diário. É esse meu recado, que tenha uma boa safra, que faça uma boa colheita e que construa uma política de preços mais compatível com o que eles têm exercido. E um grande abraço a todos, naturalmente, né? Leones, muito obrigada pela companhia nessa manhã de quarta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom ter o senhor conosco, ter a sua experiência dividida com a gente para que a gente possa sempre tomar melhores decisões a cada nova safra. Muito obrigada mais uma vez. Excelente resto de semana para o senhor e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, até mais. Leones Severo, senhoras e senhores, conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e reafirmando aquilo que o Severo vem falando desde 2020,
ou desde sempre, né? A relação soberana do mercado e o que vai mostrar a força dos preços e a necessidade de preços mais altos são as relações apertadas de oferta e demanda. Então, os preços precisam alcançar patamares mais elevados do que os que estão sendo praticados agora para promover esse racionamento da demanda. Virtualmente, nos Estados Unidos, a soja já está esgotada. Aqui no Brasil, teremos, como disse o Severo, um esgotamento prematuro, precoce dessa safra, porque já vendemos mais de 60% e, como colocou o Severo, se a gente tiver ainda cerca de 30% ainda da safra 2021 do Brasil para ser comercializada, é muito. E esse muito vai ter que ser bastante disputado. Então, a orientação do Severo é: faça uma política de preços condizente com a realidade atual de oferta e demanda, que é muito apertada. Então, essa é a dica de ouro do Lyone Severo, né? Saiba colocar valor no seu produto. A soja brasileira é a única na prateleira neste momento, disse Lyone Severo na nossa entrevista de hoje. Então, se você está chegando agora nessa entrevista, depois recupera a íntegra para entender tudo direitinho, como explicou e detalhou o cenário global, o Lyone Severo, diretor do Simconsult. Vamos ver como é que estão os preços em Chicago agora? A gente começa com os números da soja na Bolsa de Chicago. Março, 14 dólares e 19 centos por bushel, sobe 13,5 pontos. O maio, 14,21, com alta de 12,5 pontos. Se a gente vai para o agosto, 13 dólares e 63, subindo 10 pontos mais 75. E o setembro, 12 dólares e 75, com alta de 8 pontos mais 25. Passando para os números do milho agora. As cotações também operam em campo positivo e, inclusive, intensificam um pouquinho os ganhos em relação ao registrado mais cedo. E a gente tem março com 5 dólares e 58, subindo 4 pontos mais 25. O maio, 5,56. O julho, 5 dólares e 46. E o setembro, 4 dólares e 94 centos por bushel, altas de 13,75 a 4 pontos mais 25. Concluindo com os números do trigo agora. O trigo também opera do lado positivo da tabela. O março vale 6 dólares e 69 centos, o maio 6,73, o julho 6 dólares e 60 e o setembro 6 dólares e 58, com altas de 3,5 a 4 pontos nos principais contratos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.